Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do capítulo 20 do Evangelho de João. Aqui a parte que Jesus aparece a Maria Madalena. Bom, aqui, né, baseado no Evangelho de João, a gente vê, né, que Maria Madalena, como dizem Marcos, da qual Jesus expeliu 7 demônios, né, é, em João diz que, entretanto, né, Maria Madalena pertencia junto à entrada do túmulo, chorando, né? Ela seguiu os 2 discípulos até o túmulo, né, e permanecia ali, né? Quando ela foi chamar Pedro e João, eles foram até o túmulo, tinham ido embora, mas ela permaneceu ali na entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco. Então, aqui a gente vê que também João tinha 2 anjos, né? Então, ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados, né, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, ela viu 2 anjos, né, vestidos de branco, um sentado na cabeceira e outro sentado aos pés de onde Jesus tinha sido posto. Então, eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? E ela lhe respondeu: Porque levaram meu senhor e não sei onde puseram. Então os anjos perguntaram por que ela estava chorando, né? Porque eles já tinham explicado, né, a situação que Jesus tinha ressuscitado, mas ela insistiu naquilo, né? Disse que estava chorando porque tinham levado o senhor e não sabiam onde que o puseram, né? Mas tendo dito isso, né, ela voltou-se para trás, né? Ela percebeu que tinha alguém atrás dela na hora, né? E viu Jesus em pé, mas ela não reconheceu que era Jesus naquele momento, né? Talvez por estar de madrugada ainda, tá escuro, né? Por ela estar chorando, né? As lágrimas atrapalharem a ver e ela não acreditar que Jesus estivesse vivo, não prestou atenção quem era a pessoa que estava atrás dela. Então ela não tinha reconhecido que era Jesus. Ela perguntou, né? Ela viu que tinha alguém atrás dela, mas Jesus lhe perguntou: Mulher, por que choras? Perguntou a mesma coisa que os anjos, só que ele ainda disse: A quem procurais? Ela, supondo ser ele o jardineiro, então ela pensou que ele era o jardineiro daquele local, né? E respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste. Então pensou que ele poderia ter tirado, né, o corpo de lá, falou assim: se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Porque ela sabia, né, que o sepulcro era emprestado, né, que era de José de Arimateia, e se tivesse pegado o corpo dele, né, ela poderia providenciar outro lugar, né, outro túmulo, outro local para poder sepultar o corpo de Jesus. Mas Jesus chamou ela pelo nome nessa hora, ele disse Maria. Então já foi meio estranho porque chamou ela pelo nome e provavelmente ela conseguiu reconhecer a voz, né? Então ela voltou-se, né, para trás novamente, né? Ela voltando-se, ele disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Então a gente viu que Rabi, né, lá no início, ou como aqui diz Rabone, né, quer dizer mestre. Então, provavelmente que ela estendeu os braços, né, para abraçar o Senhor, né, abraçar Jesus. Mas Jesus lhe recomendou, né, que recomendou ela dizendo, né, não me detenhas. Em algumas versões diz, não me toques. Se ele disse não me detenhas, por que não deixou ela abraçá-la, né? Porque Jesus queria mostrar que deveria se acostumar a ter um novo relacionamento com o mestre, não um relacionamento afetivo com a parte humana dele, mas um relacionamento espiritual, né? A gente viu que as outras mulheres, né, quando abraçaram os pés de Jesus, né, e o adoravam, é porque elas estavam fazendo uma adoração, entendeu? Tendo Jesus como um ser espiritual, como um Deus, uma entidade, não apenas um homem, né? Jesus queria mostrar isso a Maria, né? Naquele momento, em que posteriormente ele encontraria com aquelas mulheres, né? E haveria essa cena, né? Que ela se prostraria aos seus pés, abraçaria, né? E Jesus disse, né? Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. Estou aqui mostrando também, chamando os discípulos de irmãos, né? E diz-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, e para meu Deus e vosso Deus. Então disse para dizer aos discípulos que Jesus subiria para o Pai, né? Só que fez distinção, né? Que os discípulos poderiam ser chamados filhos de Deus, né? Que após a morte de Jesus também, né? Verdadeiramente. Só que Jesus fez distinção que
era o pai dos discípulos, mas era pai dele de forma diferente, porque Jesus falando que ele era Deus aqui, para o meu pai e vosso pai, né? Porque é pai de Jesus de forma diferente, né? Que faz parte dele, a parte divina também. E por isso que ele falou também, para meu Deus e vosso Deus, porque é Deus de forma diferente para ele, né? Que é ele, é parte dele, né? Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos. Então Maria Madalena foi anunciar agora, não apenas que os anjos tinham avisado, mas que ela foi anunciando, né? Viu o Senhor e contava que ele lhe dissera essas coisas. Em Marcos, né, diz que os discípulos se achavam tristes, né, e choravam e não acreditaram nela. Né, os discípulos tinham se dispersado, né? Talvez Pedro e João estavam juntos quando ela foi chamá-los, né? E Maria Madalena avisou primeiro, porque como a gente viu, ela foi correndo avisar os discípulos. Em algum momento, né, Jesus apareceu aquelas mulheres em conjunto. Então, a primeira pessoa que Jesus apareceu foi a Maria Madalena e depois as mulheres, né, em conjunto. Agora, uma parte que é fundamental também ver, né, o que aconteceu, né, foi os judeus subornando os guardas, né? Porque após eles terem fugido, né, no mesmo tempo em que as mulheres viram Jesus, foram falar aos discípulos, dar o recado dos anjos e de Jesus também, né? Aqueles guardas tinham fugido e iriam contar, né, aos principais sacerdotes, que eu vou explicar mais à frente, né? Os principais sacerdotes, eles eram saduceus, os quais não, eles eram da seita dos saduceus, né? Os quais não aceitavam a ressurreição, eles não acreditavam e não podiam aceitar que alguém ressuscitasse. Então, né, dito que indo elas, né, eis que alguns da guarda, né, foram à cidade, né, daqueles que estavam lá tomando conta, né, eles foram à cidade, né, de Jerusalém e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucederam, né, porque lembrando que eles estavam sob ordem, né, desses sacerdotes, desses principais sacerdotes, porque Pilatos tinha deixado assim, né. Então, reunindo-se eles em conselho, né, os principais sacerdotes com os anciãos, então se reuniram os principais sacerdotes com os anciãos e deram grande soma de dinheiro aos soldados, né, recomendando que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Então, deram dinheiro, subornaram os guardas, uma grande quantia de dinheiro, para que eles dissessem que os discípulos vieram de noite enquanto eles estavam dormindo e roubaram o corpo de Jesus. E eles ainda disseram, né? Caso isso chegue ao conhecimento do governador, ou seja, de Pôncio Pilatos, né, nós o persuadiremos e o exporemos em segurança. Então eles prometeram proteção caso chegasse isso aos ouvidos que eles tivessem dormido, né? Aos ouvidos de Pôncio Pilatos, né? Então eles recebendo o dinheiro fizeram como estavam instruídos, né? Essa versão divulga-se entre os judeus até o dia de hoje. Então, eles divulgaram dessa forma e essa versão foi divulgada. Sendo que a gente pensa, né, que nesse momento os guardas já poderiam ser mortos, né, por abandonar os postos dele, né, quando o anjo apareceu, né. Então, eles preferiram, né, contar com a proteção dos judeus, já que eles falaram, eles já estavam ferrados mesmo, né. Então, se os judeus que estavam prometendo proteção para eles, talvez fosse melhor, né? Até porque eles eram bons de lábia, né? A gente viu eles persuadindo a Pilatos, a Herodes Antipas também, e ainda ganhariam dinheiro, né? Uma boa quantia de dinheiro, então preferiram fazer dessa forma. Sendo que é engraçado pensar porque é difícil, né? É uma guarda romana inteira, né? Um soldo, né, de 20 a 50 soldados, né, terem dormido, né, todos eles, né, e como eles saberiam, né, que alguém se aproximou de lá, né, enquanto eles dormiam, se eles estavam dormindo, como eles poderiam acusar os discípulos, né? Além disso, né, nem todo o círculo sacerdotal tomara parte nessa mentira, né? Na verdade, alguns que estavam, que talvez haviam estado entre os discípulos secretos de Jesus antes de sua morte, não se atemorizaram de aliar-se, né, abertamente à igreja, quando por meio da evidência da ressurreição do Senhor se tornaram inteiramente convertidos. Então, muitos desses que antes eram secretamente discípulos de Jesus, né,
estando entre os principais sacerdotes, né? É, eram fariseus também, como Nicodemos, né? É, José de Arimateia, com a evidência se tornaram verdadeiros convertidos, né? Grande parte, né, dos sacerdotes obedecia à fé. Bom, pessoal, então aqui a gente termina mais um vídeo do capítulo 20. É isso aí, valeu.